Torcedor corintiano pode ficar bravo comigo, não tem problema nenhum. Vocês podem chegar o pau, pode cortar, editar aqui o que eu vou falar. O Corinthians não é time de Libertadores. A história do Corinthians em time de Libertadores é fraca. De Mundial, não. Tem 2 mundiais, 2000 e 2012. Isso aí não é para qualquer clube. Por sinal, o Palmeiras não tem título mundial e eles ficam nessa palhaçada. Faz tempo. Você, a palhaçada, falou que não tem. A FIFA, tá certo, Veloso. Vocês era paulistinha, vocês não têm mundial. São Paulo tem 3. FIFA tá errado. E vocês da Libertadores, vocês têm 3. São Paulo tem 3. O Corinthians tem uma só. O Corinthians, em termos de Libertadores, precisa ter um entendimento do que é Libertadores. E não tem ainda. E não fez o planejamento para isso. Talvez fez quando foi em 2012, que era para ser campeão em 2013, que foi roubado o Corinthians em 2013 contra o Boca. Entendeu? Poderia ter sido bicampeão da Libertadores. Agora, para esse entendimento, para ganhar uma Libertadores e para buscar, é o que o Souza sempre falou, eu tenho que ir lá fora fazer o melhor resultado em relação aos 2 que tem. Porque se na Libertadores, mesmo o time sendo muito mais fraco que o seu, tendo menos grana, tendo menos jogadores técnicos, você na Libertadores se iguala, irmão. Eles se matam. Porque eles se matam muito mais do que nós aqui. Mas a gente está ganhando as últimas Libertadores porque o Flamengo mostrou isso, porque o São Paulo no passado mostrou isso. No passado, um clube como o São Paulo, que foi o exímio ganhador de Libertadores, hoje é uma mediocridade o que se pensa, ganhei a Copa do Brasil, igual o Souza fala. E que tá tudo certo, porque o São Paulo foi o time que ensinou a gente a como disputar a Libertadores. E aí o que eu tenho com o Palmeiras? A dar valor também. Dá valor. A dar valor na Libertadores. E ninguém dava. E ninguém dava. E o Palmeiras agora é tricampeão. Tricampeão da Libertadores, o Flamengo tricampeão da Libertadores também. O Corinthians vive muito daquilo que foi feito em 2012. Dá licença, o Santos, a última Libertadores, foi com o Neymar. Com o Neymar, 2011. No Pacaembu, em 2011. Entendeu? Olha o Corinthians, em 2012. Olha o São Paulo. 2005. 2005, mais de 20 anos sem ganhar uma Libertadores, o São Paulo. Aí vem com, eu não quero jogar futebol de segunda-feira. Eu não quero jogar futebol de... sintético. No sintético. Dá licença, irmão. Um time como o São Paulo, pensar pequeno assim, desculpa. E o Corinthians tinha que pensar do jeito que tem que ser. E não pensa em Libertadores. O que você pensa disso, Gustavo? E depois o Veloso responde. Precisa criar essa casca, né, craque, dentro da competição, precisa dar ainda mais valor. O jogo contra o Barcelona hoje é fundamental para as pretensões do Corinthians, então não é achando que vai chegar em Guayaquil, porque tem Memphis, tem Garro, tem o Carrilho, que vai ser fácil, muito pelo contrário. Hoje será um jogo muito complicado, o time do Barcelona é muito bem treinado pelo segundo Castilho, um treinador muito jovem, que chegou e melhorou muitos resultados do Barcelona desde o final do ano passado, quando ele foi Só um contratado. minuto! Ei! Aí vem a sua esposa, que tá olhando o que aqui, truta? O que você quer aqui? Tá tudo bem? E o basquete? Tá perfeito? Tá bom. E a esposa tá aí? Aonde tá? Salvador? Naquele bloquinho? Vai atrás do bloco? É mesmo? Né? Você tá jogando basquete? Tamo, né? Desgraçado. Um beijo pro você, eu te amo. Vamos lá, firme e forte. Ô Veloso, qual a ideia que você tem em relação ao Carrilho? E aí também, aquilo que a gente tava falando aqui, ano até onde chegou o adversário, o Corinthians. 2010, oitava de final. 2011, primeira fase. 2012, campeão Libertadores, invicto. Aí 2013 caiu com o Boca, roubado, que era para ir para as quartas. O pênalti que não deram. Aí 2015, mesma coisa. 2014 não disputou. Aí foi para 2016, oitava de final. 17 não disputou. 18, oitava de final. 19 não disputou. 20 na segunda fase. 21 não disputou. 22, quarta de final. Foi o melhor de todos aí, Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 10 anos. Em 10 anos, o Corinthians só foi para as quartas de final. 15 anos. Em que época eu não contei um? É porque eu não... 15 anos.
15 anos, um clube que paga 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, 800 bir, 700 bir, para vocês ir em 15 anos uma vez para as quartas de final, é muito pouco uma instituição tão monstruosa como a do Corinthians, que é uma vergonha. E é uma vergonha até pensar, olha, o Barcelona, que Barcelona? Você tem que atropelar o Barcelona no jogo de hoje. Você tem que correr mais que os caras, porque é uma vergonha em 15 anos ter esse tipo. O Palmeiras, 3, e disputou uma final e perdeu. Disputou. Depois vai final, vai pro Mundial esse ano de novo. Não, mas disputou uma final com o Botafogo e perdeu, não foi, ou foi o Semifinal. Atlético? Semifinal. Tá, 3, São Paulo, 3, parou no tempo também. Parou no tempo, há 20 anos não disputa título. Parou no tempo. Nem São Paulo, nem Corinthians e nem Santos. O Santos ainda parou no tempo 13 anos, 14 anos. 14 anos, um clube como o Santos. 15 anos, um clube como o Corinthians. 20 anos, um clube como o São Paulo. Vocês estão de sacanagem? Vocês torcedores, vocês YouTube, vão pro inferno vocês tudo. Ah, mas você também contra o Corinthians, você não é um de nós, porque você... Vai pro inferno! Pô, de 15 até 20, olha os times que eliminou o Corinthians. Guarani do Paraguai, com todo respeito. Guarani, eu lembro que teve um diretor que falou, ainda bem que nós pegamos o Guarani. Na verdade, daqui, time grande, time o Boca pequeno... Juniors e o Flamengo. Não, colocou, assim, Souza, eu venho muito do que você falou e é verdade. Time como o Colo-Colo, como o Nacional do Uruguai, os caras vêm a milhão de Libertadores. Mas você não pode perder pro Guarani do Paraguai na segunda fase. Você não pode perder pro Guarani do Paraguai 2 vezes. Eu nem tinha visto. Pô, Tolima, vai pro inferno, pô. Liverpool do Uruguai. Pô, você tá de brincadeira. Então, Santos, Corinthians e São Paulo é vergonhoso. É vergonhoso o que vocês fazem em Libertadores. Aí vem o Brasil. Olha a mentira que é a imprensa, olha a mentira que é comentarista, olha a mentira que é. Aí vem disputar o brasileiro, não vem? Qual que é o primeiro objetivo? Não é ganhar o título. Libertadores. É Libertadores. Aí os caras ficam na pré-Libertadores, é legal. Aí vocês compram essa ideia pequena, essa ideia esdrúxula, essa ideia de pequenininho, é ideia de pobrezinho. Pô, você tá de brincadeira comigo, cara? Pô, você come como o Corinthians, que gasta o que gasta. O Santos gasta o que gasta. O São Paulo gasta o que gasta. E vocês do brasileiro se contentam em classificar na Libertadores. Tá certo, Veloso? Fala do Carrilho e também disso aqui do jeito que você quiser, Veloso. Tá, o Carrilho, essa função que o Ramon encontrou para ele é muito boa, porque como ele era um ponta ali pela direita, ele vir jogar no meio por dentro pelo lado direito facilita demais. Nós vimos há pouco tempo aí, não lembro que jogo agora, ele fazia uma jogada de ponta ali na direita, né? Foi contra o Universitário. É isso mesmo, foi o da Libertadores, inclusive. Então ele tem essa facilidade. Então, tanto aberto lá, que normalmente no jogo se apresenta esse espaço e ele faz muito bem, ou quando o Corinthians não tem a bola, que ele fecha o meio, ele se adaptou muito bem por ali. Agora, realmente, a gente vê os adversários que o Corinthians enfrentou aí na Libertadores, é muito ruim a campanha, um time que não consegue chegar nem à semifinal da competição há muito tempo. Em 15 anos tem o título de 2012 e só. Parou por ali. Depois fica em fase de grupo, pré-Libertadores, oitava de final. Isso é vergonhoso. Não consegue andar na Libertadores e já começou mal essa. Isso, apesar de passar, começou mal. Muito mal. E com o elenco que tem, com a grana que o seu Memphis ganha, a grana que o Garro ganha, a grana que o Carrilho ganha, a grana que o Roberto ganha, que o Mateuzinho, que os caras ganham, vocês estão de brincadeira comigo? Olha, o quê? Tem que passar o carro em cima dos caras. Ou não, Souza? Olha o São Paulo reclamando que no Paulista vamos jogar de segunda. São Paulo, cara. São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, que há mais de 20 anos não disputa um título da Libertadores. Souza. É pouco, né? Muito pouco para a grandeza desses clubes que a gente está falando aqui. Você, em tanto tempo, disputar, chegar... São Paulo teve ano que nem disputou, essa é a realidade. Assim como o Corinthians. Mas precisa fazer valer, né? O clube, a grandeza do clube. Eu acho, a torcida está falando do Corinthians. Eu acho que é os jogadores que são mais ou menos, viu, Souza? Não, o clube continua grande. Eu acho que os jogadores são mais ou menos e dirigente mais ou menos, cara. Infelizmente, são clubes endividados que, às vezes, ficam presos na mão de empresários que traz um jogador importante, mas traz uma leva junto. Aí o cara fica pagando jogadores lá que não tem condições de vestir a camisa do clube e esse jogador acaba tirando
o lugar de um cara que quer... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informação do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo reagindo, repercutindo aí o vídeo do programa Os Donos da Bola. O Craque Neto, o apresentador, acabou aí soltando uma frase que muita gente discorda, outras pessoas concordam. Craque Neto, abre aspas, disse o seguinte: Corinthians não é time de Libertadores. Ó, aí colocou novamente: a história do Corinthians na Libertadores é fraca. Cada um tem um entendimento, né? Uns acham que o Corinthians já jogou mais na Libertadores, já foi um momento melhor. Por exemplo, em 2012, o Corinthians foi campeão invicto na Libertadores, fez sucesso, começou o jogo na pré-Libertadores empatando, depois ganhou ritmo, ganhou rumo, o treinador era o Tite, né? E depois o Corinthians fez aquela trajetória espetacular, aquela trajetória linda, né? Eliminando o Vasco na semifinal. E depois acabou vencendo aí o Boca Juniors, que era um time encardido, um time muito difícil de ser batido. O Corinthians tinha grandes jogadores naquela época, como Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, o goleiro Cássio, Ralf, né? Paulo Guerreiro. Era um timaço que o Corinthians tinha, difícil de bater, difícil de ganhar. E hoje o Corinthians está aos poucos se remontando, fazendo também um bom time. O Corinthians tem algumas deficiências, mas, e para mim, o Corinthians tem condições de ir lá no Equador e sair vencendo esse jogo, ou pelo menos trazer para o Brasil um empate, porque na próxima quarta-feira aí é Barcelona de Guayaquil, Corinthians novamente na Neoquímica Arena, com um estádio pulsando, com mais de 40 mil torcedores. Então o Corinthians tem a oportunidade de ganhar esse jogo e passar para a fase de grupo da Libertadores. Acredito eu que Ramon Dias terá uma escalação aí que eu considero que é o melhor que o Corinthians tem hoje. Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, a dupla de zaga que fez sucesso ano passado naqueles 10 jogos sem perder 9 vitórias consecutivas, deve se repetir hoje, que é Gustavo Henrique e André Ramalho. Aí você vai para a esquerda, como o Corinthians está jogando fora de casa e precisa trazer um resultado pro Brasil, porque se você perder um jogo lá, o Barcelona é um time qualificado, de 3-4-0, 3-1, já fica quase impossível de reverter esse resultado. Então, o Corinthians deve jogar com o Hugo na lateral, porque é um cara defensivamente, marca muito melhor. E no meio do campo, né, acho que não tem novidade, é o melhor que o Corinthians tem. José Martino, mais centralizado. Para a direita, Carrillo e Bruno Bidon. Fechando com Rodrigo Galo, fazendo aí essa jogada de meio campo para frente. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. É o melhor que o Corinthians tem hoje. E esse time pode sair com um resultado muito positivo, um resultado muito bom lá de Guayaquil. Hoje, o Félix Torres deu uma coletiva. Cara, ele é ídolo no Barcelona, foi criado lá e é torcedor do Barcelona desde criança. Tava muito cheia a sala de imprensa, todo mundo elogiando. Ele é ídolo no Barcelona, é líder, é ídolo na seleção do Equador, equatoriana, né? Então vai ser um jogo que muita expectativa, né? Corinthians tem que fazer um jogo muito perto da perfeição. O que me assusta um pouquinho é Ramon Dias. Às vezes escala time que a gente não espera, pega de surpresa, e aí o Corinthians não consegue performar. Já vi outras pessoas também comentando, devido ao jogo se fora de casa, Breno Bidon é mais lento, poderia escalar aí o Alex Santana, mas eu não escalaria não. Eu ficaria mesmo, era com o Breno Bidon, um jogador jovem, muito inteligente, sabe credenciar o jogo, joga tanto com a bola no pé quanto sem a bola no pé. E o Corinthians tem uma sequência de jogos muito difíceis, e se perder hoje um placar mais elástico, dificulta. Porque o time vem pro Brasil sob pressão. E no domingo o Corinthians enfrenta o Santos, que Neymar acabou dando entrevista dizendo que o Corinthians tem medo dele.
E se você olhar o histórico, né, o retrospecto, você vê que Neymar perdeu pro Corinthians praticamente em tudo. Todas as vezes que enfrentou o Corinthians, perdeu. Vou falar só de um exemplo, tem vários. Em 2012, na Libertadores, o Corinthians eliminou o Santos na quarta de finais da Taça Libertadores, né? Na Taça Libertadores da América, com um golaço de Emerson Sheik, o Corinthians eliminou o Santos. Então, Neymar não tem retrospecto nenhum pra cima do Corinthians. E aí, mas o problema do Corinthians é a torcida que se perder hoje, tá vendo que o time não tá jogando lá essas coisas, se pega no pé, então passa uma semana muito difícil. Enquanto o Corinthians tem um jogo importantíssimo hoje, é o jogo da vida do Corinthians, precisa voltar pro Brasil vivo. O Santos está descansando e só treinando para pegar o Corinthians no domingo. Olha que sequência de jogos difíceis do Corinthians. Domingo agora, hoje o Corinthians enfrenta o Barcelona, lá em Guayaquil, né? Domingo pega o Santos. Na outra quarta, o Corinthians pega o Barcelona no jogo de volta. Depois, tem os 2 jogos da final do Paulistão. E aí vem a parada para a data FIFA. Então o Corinthians precisa fazer uma sequência de jogos aí muito boa. O Barcelona do Guayaquil é um time que não é bobo. Não é Universidade Central da Venezuela. O Barcelona de Guayaquil tem 12 jogos de invencibilidade. É líder do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos, eles marcaram 15 gols. Então os caras têm um ataque perigoso, né? Eles estão vivendo uma fase espetacular. Agora, Ramon Dias precisa de tirar aí o seu repertório do time e fazer o Corinthians jogar. E tem um detalhe, esse jogo de hoje. Lá em Guayaquil tá chovendo muito. Então o gramado vai estar pesado, né? Os caras conhecem o gramado. O Corinthians fez um reconhecimento do gramado, mas quem joga nesse gramado direto são eles. Então o Corinthians precisa tomar todo o cuidado do mundo. Também, o Barcelona de Guayaquil já venceu o Santos em 2021. Acabou eliminando o Palmeiras da Libertadores em 2017. E tem um treinador jovem, mas muito bom, Castilho, né? Então o Corinthians, todo cuidado é pouco para esse jogo importantíssimo, para esse jogo que será daqui a pouco, de muita responsabilidade. Corinthians, que a gente toma todo cuidado ao falar aqui, mas hoje, infelizmente, nós temos alguns jogadores no Corinthians que, na minha modesta opinião, não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Timão. É a minha opinião, não é informação, mas com todo respeito ao atleta. Mateuzinho, para mim, é fraco. É fraco para vestir a camisa do Corinthians. Corinthians está no mercado, informação de primeira mão. Corinthians está no mercado tentando a contratação de um lateral direito. Corinthians monitora um lateral direito que esteja livre no mercado. Por quê? Porque a janela já fechou. Fechou dia 28 de fevereiro. Se no caso tiver um jogador que nessa data que fechou estava livre no mercado, o Corinthians pode contratar. Então o Corinthians, se não conseguir agora, o Corinthians, a partir da próxima janela, que é em junho, o Timão vai contratar, porque percebeu aí a fragilidade de Mateuzinho. Assim aconteceu com a nossa lateral esquerda. Diego Palácio, Hugo e Matheus Bidu. Os três não conseguiram dar conta dessa lateral esquerda. Por isso o Corinthians foi ao mercado e fez a única contratação da primeira janela da temporada 2025. Fabrício Angileri. Mas ele não pode jogar na pré-Libertadores. Caso o Corinthians classifique, aí pode jogar na fase de grupo. E o Fabrício Angileri estreou domingo contra o Mirassol nas quartas de finais do Paulistão. Mostrou porque veio ao Corinthians. Joga muito. Cara inteligente. O cara, ele recompõe bem, marca bem, é alto, é técnico e ajuda no ataque. Porque o cruzamento que ele fez para Memphis Depay fazer Corinthians 2-0 foi espetacular. É um cruzamento de alguém que conhece, alguém que sabe o que está fazendo naquela posição. E ele veio com muita moral porque é um pedido do técnico Ramon Dias.
Então, com certeza, será titular absoluto. E o Corinthians monitora o lateral direito, porque tá vendo que Mateuzinho precisa de um cara ali para ser titular e Mateuzinho ser um reserva aí mais ou menos à altura do jogador. E aí, pessoal, qual que é a sua opinião? Você acha que o Corinthians consegue trazer um bom resultado lá de Guayaquil hoje contra o Barcelona? Deixa aqui no canal o seu comentário, um like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, tchau, tchau.